a gente começa uma série de aulas, acho que são 5 ou 6, não me lembro, que são aulas teórico-práticas, que a gente era para ter no laboratório, mas como não tem laboratório, a gente traz o laboratório para a tela, né? E hoje a gente vai ter a aula com a Amanda. A Amanda é aluna de doutorado, vocês já a conhecem, ela colabora aqui com a gente no nosso curso. E a Amanda vai falar então hoje sobre algas. Ela preparou algumas atividades para vocês, a aula está muito legal. E então a gente está aqui para te ouvir, Amanda. Seja bem-vinda e bora fazer. Obrigada, então, chefe. Bom, vocês já me conhecem, eu sou aluna da professora e eu sou formada aqui na FT também. Então, eu passei aí na graduação pelas experiências que vocês passaram e se vocês tiverem alguma dúvida, podem ir me interrompendo, podem pegar o microfone. Só não sei se eu consigo ver no chat, né, porque fica compartilhando a tela. Mas eu fico Mas aí qualquer coisa, monitorando, a tá? professora me avisa. Então, eu vou começar a apresentar aqui minha tela. Antes da gente começar a falar da aula de hoje, né, que é a aula que está no cronograma, que é a sobre algas, como eu sou a primeira, né, a dar essas aulas práticas, eu queria dar uma introdução para vocês entenderem o porquê que a gente coloca essas aulas, né, agora no caso online, né, mas geralmente a gente vai para o laboratório, como a professora já falou, por que a gente colocou elas, né, inseriu aqui no meio, né, que a gente está falando da parte teórica, de ecologia e tudo mais, e de repente a gente começa a aparecer com todos esses organismos aquáticos aqui, mas só queria encaixar vocês, né, no assunto, para vocês entenderem por que a gente está trazendo isso para vocês, né. A primeira coisa que eu queria só dar uma revisada, né, no que a gente falou sobre no curso até o momento, né, que é sobre a ecologia. O que é a ecologia? O que ela estuda, né? Ela estuda como os organismos, então todos eles, animais, plantas e os micro-organismos, eles interagem entre si com o mundo natural. Então a gente aprendeu o conceito, né, de população, comunidade, bioma, viu sobre os fatores bióticos, abióticos, né, sobre nicho ecológico, sobre habitat, sobre os desequilíbrios. Então, a gente aprendeu toda essa parte até o momento. Para quem, eu não sei se o pessoal já dessa turma aqui já fez toxicologia ou ainda vai fazer, então eu trago para vocês um pouquinho sobre isso. Então, o que é a toxicologia? Ela estuda os efeitos adversos das substâncias químicas sobre os organismos. Então, todo tipo de substância que você precisa saber a toxicidade, o modo de ação dela, na toxicologia que você estuda, né? Porém, a toxicologia, no geral, ela é mais voltada para seres humanos, então, né, são mais, assim, testes que são feitos com ratos, com outros animais maiores, para a gente ver os efeitos das substâncias, né, para que elas possam ser transferidas, né, para os seres humanos. E aí, quando você junta a toxicologia com a ecologia, a gente vem com a ecotoxicologia. E aí, o que a ecotoxicologia ela vai estudar? Ela vai estudar os efeitos das substâncias, né, as influências dos agentes tóxicos sobre os diversos níveis de organização biológica, então celular, individual, populacional, da comunidade e do ecossistema como um todo. Então, a ecotoxicologia, ela vem e engloba essas duas áreas, tanto a ecologia como a toxicologia. E aí, aqui a gente vai começar agora, até as minhas duas aulas e as aulas da Nath, né? A gente traz para vocês alguns organismos que são utilizados em bioensaios ecotoxicológicos, e eles são todos de organismos aquáticos, né? Eu vou começar com as algas, aí na próxima semana a Natália vem para falar para vocês de Daphnia, depois eu volto para falar de anfípode e depois ela volta e fala para vocês de peixes, tá? Então, é só para dar para vocês um conceito. E por que a gente quer que vocês saibam isso, né? Porque, assim, posteriormente, se vocês estiverem no trabalho de vocês e vocês tiverem que lidar com isso, por exemplo, né? Se você tiver que aprovar ou saber como que está
a qualidade de alguma amostra, se vier para vocês um relatório em que foi feito teste de toxicidade, você precisa avaliar aquilo. E aí a gente quer mostrar para vocês, assim, como que vocês vão dar um primeiro olhar para isso, quem que vocês vão buscar para ver se aquilo é confiável, para ver se vocês, né, podem confiar naquele relatório, porque assim, ó, de repente chega alguém para vocês com relatório e fala assim, olha, eu testei essa substância aqui para, sei lá, me lembra um organismo que é muito resistente, chefe. Como que é aquele? Artêmia. De repente, chega alguém para vocês e fala assim, olha, eu testei essa substância aqui com artêmia e tá tudo bem, podemos aprovar. Aí a gente está aqui para conversar, para vocês pensarem assim, nossa, mas será que a artêmia ela é um bom organismo para eu ver se eu estou protegendo a vida aquática? Será que não vai ter um organismo mais sensível que a artêmia? Será que eles usaram, mesmo assim, tudo bem que você concorde com a artêmia, mas aí você vai pensar, nossa, será que esse cultivo ele está sendo bem feito? Será que eles estão seguindo alguma norma? Então é isso, é para vocês entenderem como que a gente faz todo esse estudo e para vocês terem tomada de decisões, ou também, caso vocês vierem a trabalhar em algum laboratório e tudo mais, também algumas coisas a gente vai aprender. Hoje eu vou falar um pouco mais da questão de quem são as algas, né, como que a gente cultiva ela, e depois, ou se vocês já fizeram toxicologia, a gente vem a parte que ensina vocês sobre as respostas, sobre os gráficos dose-resposta, tudo mais, como vocês fazem realmente essa avaliação. Então, às vezes a gente fica meio perdido assim, nas disciplinas, né? Mas eu só queria mostrar isso para vocês, que a gente vai aprender um pouquinho hoje em ecologia, depois a gente vem e volta com mais algumas coisas em toxicologia e no final tudo vai fazer sentido, tá? Aí na toxicologia também a professora vem falando sobre avaliação de risco, sobre as leis e tudo mais, então tudo vai encaixando e vai fazendo sentido, tá? Então, por isso que eu quis trazer esse slide introdutório, para vocês não acharem que simplesmente as coisas, né, tipo, caíram no meio do cronograma, né? E também para aproveitar o fato que a gente tem, né, esse laboratório na nossa faculdade, a gente tem realizado estudos aí ao longo, desde que a professora Gisela entrou, né, nessa área, e então todo mundo ali tem bastante experiência, e a gente tem que aproveitar o que a gente tem de bom, né, na faculdade. Então é isso, estamos todos prontos para começar? Alguém tem uma dúvida sobre isso? Quer fazer algum comentário? Então, hoje a gente vai falar, né, sobre uma alga verde. Então, a espécie de alga verde que a gente tem no nosso laboratório, que a gente trabalha, ela chama Rhaphidoceles subcapitata, tá? Então, a gente tem ela lá no LAEG, quem cuida dela é a Adri, a nossa técnica, né? Aí ela não pôde falar hoje para vocês, então eu tô aqui falando. Eu já trabalhei, fiz um projeto com algas, né, que a gente fez testes com corantes, né, de um projeto da professora Gisela, publicamos um artigo, então eu vou falar um pouquinho para vocês, assim, do que eu conheço, tá? Então, primeiro, né, para a gente deixar bem ecológica a aula, eu vou falar um pouco para vocês da classificação das algas, né? Então, aqui no canto a gente começa lá no reino, que ela está dentro do reino protista, né? Ela do filo clorofita, da classe Acotyledones, da ordem de Algae, e a espécie dela, né, depois de identificada tudo certinho, é a Rhaphidoceles subcapitata, né? Essa alga, ela é do gênero Selenastrum, ela foi descrita, né, quando eles deram esse nome dessa espécie para ela de Rhaphidoceles, foi em 1867 pelo pesquisador Hensch, não sei se é assim que fala, mas acho que é. Então, só para comentar, toda vez que a gente já tem o nome de uma espécie, é porque foi alguém que foi lá, pesquisou e descreveu ela conforme as características dela. Então, essa ela chama Rhaphidoceles subcapitata, né? Então, aqui fala que tem um gênero, né, de 6 a 8 espécies distribuídas em todo o mundo. Aí aqui, só para destacar para vocês que ela foi chamada já de Selenastrum capricornutum, é difícil falar esses nomes, gente.
Depois ela foi chamada de Pseudo-Kirchneriella subcapitata, e por fim agora ela é chamada de Rhaphidoceles subcapitata, que foi os últimos estudos que eu procurei, de 2019, 2000 e tanto para frente aí, ela já está sendo chamada de Rhaphidoceles, tá? Então essa é a classificação dela. Então, vamos falar um pouco das características dessa alga, né? Então, como vocês podem ver aqui, essa é uma fotinha no microscópio, bem bom de luz, tá? Tem a escala aqui para vocês verem, de 10 micrômetros, para ter uma ideia, assim, né, do tamanho. Então, elas são unicelulares, elas não possuem flagelos, e elas são lunadas e apresentam simetria externa radial. Então, como vocês podem ver, ela tem formatinho de lua, tá vendo? Olha que gracinha. Lua crescente ou minguante. E aí elas podem estar isoladas, assim, sozinhas ou agrupadas. Aqui você pode ver que elas estão tudo uma em cima da outra, assim, ó, agrupadinha. Ou de vez em quando, assim, quando a gente vai contar elas no microscópio, às vezes elas estão espalhadas, assim, se a concentração não tá muito alta, né, de células. E aí o tamanho delas é de mais ou menos 10 micrômetros, então ela é bem pequititica, vocês podem ver aqui, ó, que tem o tracinho de 10 micrômetros, ó, tá bem certinho quase o tamanho dela. Então é assim que elas são, tá? Então, para falar um pouco mais delas, né, que aí começa assim as características mais importantes para as coisas que a gente vai falando daqui para frente. Então, aqui ele, no estudo que descreveu, fala que ela tem uma parede celular rígida, que a parede dela é composta de celulose com substâncias peptídicas incorporadas na estrutura da parede, né? É muito importante dizer que elas são autótrofas, que elas produzem, né, o próprio alimento, são fotossintetizantes, né? Então elas produzem a clorofila. Nessas organelas aqui que a gente pode ver, tem uma setinha, tá meio difícil, mas tem aqui as organelas que a gente chama de cloroplastos, que são nelas que são produzidas, né, o pigmento, que no caso é a clorofila. E aí aqui tem umas outras estruturas, vacúolo, parede celular, envelope nuclear, tem umas estruturas aqui dela. Então, aqui ela está bem aumentada. Então, você pode ver que aqui a escala é de um micro, né? Então, ela está bem grandinha. E aí, só ressaltando aqui a importância dos cloroplastos, que é onde é produzida a clorofila, tá certo? E aí, como a gente sabe que ela produz o próprio alimento, então, obviamente que ela está aqui na faixa aqui dos produtores, quando a gente fala aqui de uma teia alimentar, né, de uma cadeia alimentar. Então, as algas, elas se encontram aqui como produtoras, né, então ela está na base da cadeia alimentar aquática, e ela serve de alimento para os outros organismos, como microcrustáceos e tudo mais, que eles ficam por aqui, né. No caso, o organismo que a gente vai falar na próxima semana, que é a Daphnia, ela fica aqui, ó, no consumidor primário, mas aí a Nath vai contar tudo para vocês, né? E essa alga, a Rhaphidoceles, ela é comumente encontrada na água doce, tá? Então, essa é um organismo de água doce. Então, falando um pouco da reprodução dela, ela se reproduz por bipartição, né? Então, uma reprodução assexuada. Aí, aqui eu coloquei para vocês um exemplo de como que ela se reproduz, né? Então, aqui é ela, normalzinha, como ela tá. Aí, o estágio 2 dela, o que ela vai fazer? Ela vai engordar essa célula, né? Aí, depois, aqui, ela vai começar a fazer a divisão. Então, ela tem divisão do núcleo, se divide aqui em 4, e depois ela se separa, tá vendo? E vai formar 4 novas células. Então, é assim que ela se reproduz. Então, aqui é um desenho, né, um clip art, e aqui são as fotos com filtro, né, com fluorescência. Dá para ver certinho aqui onde está brilhando e para ver certinho as divisões, assim. Então, esse é um estudo, ele é recente, esse estudo, ele estuda outras coisas sobre toxicidade e tal, mas eu achei interessante pegar essa imagem para vocês verem, porque ela tá bem bonitinha, assim, né? Porque foi feita, conforme foi acontecendo, eles foram tirando essas fotos.
Então, é um estudo de 2014, então até que é recente. Outra coisa que eu queria falar para vocês é em relação à biomassa, né, de como que é esse crescimento dessas algas. Então, a gente fala, né, da taxa de crescimento das algas, é assim que a gente, como eu posso dizer, é assim que a gente dá tamanho para elas, né, não só falando da célula individual, mas falando, né, de toda essa, de uma população. Então, para a gente ter biomassa, para a taxa de crescimento das algas aumentarem, o que ela vai depender? Ela vai depender da quantidade de radiação, que é a quantidade de luz que vai ter no local, né? Da temperatura, da presença de nutrientes. Vocês lembram que a professora falou para vocês, né? Naquela outra aula sobre da quantidade de nutrientes que precisa para o crescimento de uma alga. Então, aqui também, ó, já trago que ela precisa de nutrientes para crescer e também precisa de gás carbônico, né, para fazer a troca, para realizar a fotossíntese, né, e se alimentar e assim crescer. Então, aqui eu trouxe só um exemplo de um gráfico. Esse aqui fala da intensidade luminosa, mas poderia ser o nutriente, poderia ser gás carbônico, a temperatura. Então, para vocês verem que existem faixas que são mais adequadas para o crescimento. Então, no caso aqui, ó, ela começa um crescimento aqui linear, né? Aí, quando chega aqui, assim, ela tá numa intensidade luminosa ok, e aí, de repente, se você inibe essa intensidade luminosa, a taxa de crescimento começa a reduzir. Então, isso pode acontecer para a mesma coisa. Se você tem pouco nutriente, vai cair. Se você tem uma quantidade ideal de nutriente, ela começa a subir e ela vai chegar aqui nesse platô e conforme, né, todos essas condições diminuírem, a taxa de crescimento vai diminuir também, tá bom? E também, se você ficar aumentando muito, nem sempre é adequado. Existe um tanto que é aqui para ela se saturar, entendeu? Ela chega uma hora que ela também não vai aumentar, tá? Então, é isso. Agora, falando em relação ao cultivo e ao teste de toxicidade, né, falando dessas algas. A Rhaphidoceles, ela é uma das espécies recomendadas para os bioensaios ecotoxicológicos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, e no caso é a OECD. Eu não sei se vocês conhecem, mas a OECD, ela faz normas para os mais diversos ensaios, tudo padronizado, e muitas, praticamente no mundo todo, né, as pessoas utilizam as normas da OECD para que você possa ter um cultivo, um teste padronizado, para que depois você possa garantir a qualidade dos seus dados, para que você possa comparar com as outras pessoas. Então, tudo isso, né, a OECD e também outras agências, que eu vou falar um pouco para vocês depois, elas estudam todas essas características ecológicas desses organismos, toda a biologia, para ela colocar na norma como que é o melhor jeito de você cultivar, qual é o melhor jeito de você fazer o seu teste, tá certo? Então, e aí a OECD, ela recomenda, né, essa alga para os testes. E por que eles fazem isso, né? Porque ela é uma alga fácil de você cultivar em laboratório, ela já tem o genoma sequenciado, que te dá bastante informação biológica, o tempo de geração é curto, com taxa de crescimento alta, então, provavelmente eles fizeram estudos com diferentes algas e aí eles viram que ela tem um tempo de geração, né, mais curto e a taxa de crescimento é mais rápida. Então, provavelmente por isso, né, que eles escolheram ela. E também, a última coisa, e também muito importante, é que frequentemente essa espécie ela é mais sensível a substâncias químicas do que outras espécies. Então, isso é importante, aquilo que eu falei para vocês no começo. Não adianta eu chegar e falar para vocês que eu fiz, sei lá, experimento com um tubarão, se eu quero proteger um caranguejo, entendeu? Provavelmente, assim, você tem que sempre utilizar o mais sensível, porque você tem que proteger todo mundo, tá? Então, é nisso que a gente pensa também quando a gente vai escolher um organismo para teste, tá? E para a gente fazer teste é sempre ideal ter um cultivo, então a gente sempre estuda uma coisa junto da outra, assim. E, na verdade, agora a gente está com dúvida, né, Nath, se chama de cultivo
ou se chama de criação, que a Nath teve uma experiência aí, a gente está tentando definir ainda. Definir, porque ela, numa banca dela que ela participou, a professora falou para ela que não existe cultivo, que é criação de organismos, né? Então... que ela falou que cultivo era cultivo de planta, né? Que a gente cultiva planta, mas animais a gente cria, né? Eu a vida inteira eu chamei de cultivo, fiquei depois intrigada. Aí agora a gente não sabe, mas pra gente no LAEG a gente chama todo mundo de cultivo. É cultivo de Daphne, é cultivo de Pariali, de alga, de peixe. Mesmo porque alga, então, é o quê? Cultivo ou criação? Então, porque a alga também entra, né? Isso aí é muito relativo. E também a gente chama de cultura, né? Cultura, Cultura de organismos, né? Mas aí também não remete à cultura celular? Ué, mas é tudo a mesma ideia, né? Crescimento, eu acho que o nome é irrelevante. Eu também acho, hein? Hoje a gente... Em inglês também a gente tem vários nomes. Tem gente que chama de husbandry, né? É verdade, o TED chama assim. De husbandry. Mas tem que ser um que acasala para ser husbandry. Então, Enfim, gente, é isso. Quando você pega o bichinho lá e começa a cuidar dele em um laboratório em condições controladas. Pronto. Isso, pronto. Tá? Então, aqui para contar para vocês. Então, nós temos a Rhaphidoceles no nosso laboratório. E para que a gente tem ela? A gente tem ela tanto para fazer teste de toxicidade, quanto para alimentar as dáfnias, né? As dáfnias, elas, como vocês viram lá na cadeia alimentar, vocês viram que a dáfnia, ela está ali como consumidor primário. Então, a gente fornece a Rhaphidoceles como alimento para a dáfnia. E lá no laboratório, a gente cultiva e faz os testes, né? De acordo com a ABNT, que é a ABNT NBR 12.648, a última atualização dela é de 2018. Então, aqui eu trouxe para vocês umas fotinhas, né, de como a gente faz isso. Então, aqui, esses frascos maiores, né, a gente chama de inóculo líquido para alimentação. Então, esses maiores aqui, a gente coloca eles, né, a gente coloca alga para crescer. Então, a gente põe um pouquinho de alga, põe todo o suprimento que ela precisa, eu já vou falar para vocês sobre o meio dela, e aí a gente coloca sobre agitação e luz, né, que foi como aqueles parâmetros que eu falei para vocês que precisam, então ela precisa ter um espaço, né, para ela fazer a troca aqui do gás carbônico, a gente coloca ela sob luz intensa, ó, dá para vocês verem aqui, então a gente tem a temperatura na sala controlada, quando o ar-condicionado não está quebrado. A gente tem essa temperatura da sala, então a gente controla, luminosidade, espaço aqui para ela crescer quanto ela precisa. Então, esses aqui a gente chama de inóculo líquido para alimentação. Aí nós temos esses inóculos menores, que geralmente a gente coloca eles para crescer, para a gente fazer os nossos testes, né, de toxicidade. Então, esses inóculos aqui, geralmente a gente deixa crescer alguns dias a mais, porque a gente precisa de bastante célula para alimentar a dáfnia, né? E esses inóculos aqui a gente deixa, se não me engano, 3 dias, né, para o teste, porque ele precisa entrar com um certo número de células, dependendo como ele tá, a gente não pode usar se tem pouca célula, tá? E outra coisa também, para a gente manter o nosso estoque de algas, de repente, né, o nosso inóculo ele contamina, sei lá, se alguém quebra um vidro desse, a gente só tem um e perde, o que a gente faz? A gente mantém um inóculo sólido, que a gente chama de cepa. Então, aqui a gente tem esse tubo com um inóculo sólido aqui, né? Então, a gente coloca a nossa alguinha ali, depois tem uns vídeos mostrando para vocês como faz isso. Então, a gente faz o esfregaço, né? Coloca a alga ali e deixa isso guardado na geladeira. Então, isso é o nosso, como eu posso dizer assim, nosso estoque, né? Então, quando a gente também precisa renovar isso, a gente vem, pega o inóculo desse, coloca no meio, no meio aligo, né? Que eu vou mostrar para vocês depois. E aí ele começa a crescer de novo e vira um líquido aqui, assim, verdinho, como esse aqui, tá? Amanda, deixa eu só fazer um comentário em relação à norma BNT, que eu não sei se todos sabem o que é, né? É a Associação Brasileira de Normas Técnicas do Brasil. Em geral, essas normas, elas estão em português, são organizadas por grupos de especialistas, mas elas são, em geral, principalmente atualmente, baseadas nas normas OECD,
que em geral são em inglês, mas tem, acho que em outras línguas. Mas, então, o Brasil tem também normas específicas, né? E a gente procura seguir, se a gente está fazendo testes no Brasil, a gente procura, então, seguir as normas ABNT, por isso a Amanda colocou aí, e essas normas todas, tanto a OECD quanto a ABNT, sempre sofrem atualizações. Então, a gente tem que estar sempre de olho para saber quando vem uma norma nova para a gente adaptar, tá? Isso, exatamente. Eu tinha um videozinho aqui só para... Oh, meu Deus. Pronto. Cadê dar o play? Espera aí que agora travou. Aqui, ó. É só um videozinho só para mostrar para vocês que elas ficam, que esses inóculos aqui, todos, tanto os pequenos como os grandes, eles ficam aqui nessa mesa agitadora, tá? Porque ela precisa dessa movimentaçãozinha. Então, é isso. Então, é desse jeito que a gente cultiva elas no laboratório. Então, aqui eu coloquei para vocês, só para vocês terem uma ideia, né, de como é esse meio oligo que eu falei ali para vocês. Então, a gente usa essas 7 soluções para preparar esse meio oligo, né, que tem as quantidades, tudo certinho. E aí, para vocês verem a quantidade de reagente que a gente utiliza, né, a quantidade de nutrientes que ela precisa para ter um crescimento adequado, para ela ter uma célula saudável, tá? Lembrando não, né, informando, que tudo que a gente trabalha com alga, a gente tem que trabalhar em ambiente estéreo e com vidraria estéreo. Então, a gente faz a autoclavagem, né, a gente prepara o meio oligo, e a gente faz autoclavagem, como vocês aprenderam em biologia, né, então a gente faz autoclavagem também dos materiais, pipeta, tudo que a gente vai usar, para não ter nenhum tipo de bactéria ou fungo que possa contaminar as culturas de alga, tá? Então, a gente tem que estar bem preocupado com isso. Então, ou a gente trabalha perto do fogo, né, da chama, ou a gente trabalha dentro de capela, tá? Então, é assim, é bem chatinho assim, mas é necessário para que a gente possa garantir mesmo a qualidade ali do nosso meio, que as algas estejam saudáveis. Então, tanto para montar os nossos testes, como para fazer o nosso cultivo, para alimentar as dáfnias, a gente faz nesse meio aqui. Que ele é um meio esse é o meio da ABNT, mas tem o meio que a gente chama de meio ISO e o meio da OECD, que eles são divididos de jeito diferente, as soluções, mas os reagentes aqui são praticamente a mesma coisa, assim, eles só são, às vezes, misturados diferentes, assim. Mas como a professora disse, é praticamente uma cópia. E aí, agora, como que a gente vai fazer a contagem dessas células, né? Como vocês viram lá, tem que saber a gente, né, quer saber a taxa de crescimento, e essa taxa de crescimento, ela é medida o quanto de célula você tem pelo volume de água, né, do meio oligo, no caso. Então, aqui no laboratório, que a gente já trabalhou, que a gente conhece, a gente utiliza, ou já utilizou 3 técnicas para contagem. A mais simples delas, que é o que a gente faz sempre, é a utilização dessa câmera de Neubauer. Essa câmera, ela não é utilizada só para contar a célula de alga, ela é utilizada para contar todo tipo de célula. Então, depois que a gente deixou lá agitando, pelo tanto de tempo que a gente precisava, a gente vai lá, coleta uma alíquota, coloca aqui, faz o preenchimento dessa câmera aqui de Neubauer, vai até o microscópio e faz a contagem. Então, ela tem umas marcações aqui, então a célula ela fica espalhada nessas marcações, e aí, pela contagem de célula, você consegue saber quantas células você vai ter por ml, né, no caso. Porque aqui é tudo certinho, tá vendo? Você sabe quantos milímetros tem nesse quadradinho, o volume que você coloca ali também é certinho, então com isso aqui você consegue calcular o número de células por centímetro cúbico, que no caso é o número de células pelo volume. Então esse é o jeito mais simples e mais, assim, econômico de contar. Todo laboratório que tem um microscópio, uma câmera de Neubauer, consegue fazer a contagem, né, de célula. O outro jeito de fazer a contagem de célula, que é bem mais fácil do que você ficar ali no microscópio contando uma a uma, porque é bem difícil, viu, gente? É bem cheio. É utilizando
espectrofotômetro. E como que a gente faz isso? Na verdade, a primeira coisa, assim, para vocês fazer a medida de uma alga, que a gente fala que a gente faz uma curva padrão. Então, a primeira coisa que você vai fazer é fazer a contagem de algumas soluções, né, de diferentes concentrações de alga. Então, você vai utilizar a câmera de Neubauer e depois você faz a medida no espectro para ver a absorbância. Então, dependendo do seu número de alga, você vai ter uma determinada absorbância. Aí, depois que você fez essa curva padrão, você consegue fazer as medidas, né, no seu laboratório com o espectro. Então, ele é bem mais fácil, né? Vocês já fizeram aula de química sanitária, já mexeram no espectro, então é só colocar a sua solução de alga na cubeta, pedir para medir a absorbância, né, no comprimento de ondas, né, que a gente já é conhecido, e aí você vai, através da absorbância, você consegue descobrir a sua concentração de células, né. O outro jeito de fazer essa medida, né, de crescimento das células, né, é pela citometria de fluxo. Então, o citômetro de fluxo, ele é esse equipamento aqui, tá? Esse é um equipamento de bancada, existem outros mais complexos, maiores, assim. E aí eu vou explicar rapidinho para vocês como que é o funcionamento desse equipamento, né? Um equipamento bem robusto, depois eu vou mostrar para vocês como que ele está sendo utilizado atualmente, assim, nos estudos para alga, tá? Então, aqui você pode fazer a contagem. Então, como é que ele é? Ele é um sistema que ele vai passar o fluido e ele vai fazer contagem um por um. Então, cada alga que passar ali, ele vai fazer a contagem. E como ele faz essa contagem? Ele utiliza um laser. Então, cada célula que passar aqui, ele faz a contagem. Então, é um tubinho bem fininho, né, para passar ali as células uma por vez, e aí ela vai passando, cada vez que o laser bate, ele faz a contagem. O que dá para fazer também com esse citômetro? Ele consegue medir o tamanho da sua célula, então, quando ele bate a luz e ele faz o espalhamento frontal, e através do receptor, que é um espelho, você consegue saber o tamanho da sua célula, e também você tem aqui outras cores de laser, né, que eles também vão ser lançados, né, vão ser emitidos aqui na sua célula, aí ela também vai ter uma reflexão, e aí os outros receptores, eles vão ver sobre a complexidade da sua célula. Então, cada luz que for aplicada ali, ela vai refletir de um jeito e vai te dar uma informação, tá? Mas, basicamente, para contar, é só o laser principal que você precisa. Então, ele é um equipamento bem interessante, tá? E a gente já fez contagem de alga, a gente tinha um aluno que, acho que ia para São Paulo, para experimentar, ver se conseguia fazer a medida, tá? Então, é isso que a gente tem, desde o mais simples até, passando aqui pelo médio, até o mais moderno, tá? Então, é assim que a gente conta, tanto no final do teste, quanto para alimentar as máquinas, a gente precisa saber a concentração de alga, então a gente pode contar de uma dessas maneiras aqui, tá? Então, aqui, só para mostrar para vocês, uma curva de crescimento, essa curva de crescimento aqui, ela tem 10 dias, tá? E aqui, ó, o número de células por ml. Então, aqui, ó, ela foi, ó, no terceiro dia que ela começa a crescer, né? E aí, a gente faz o teste aqui, ó, a gente usa, começa ela no terceiro dia, se não me engano, e aí a gente faz o teste com 72 horas. Então, a gente pega esse crescimento exponencial aqui, tá? E é para fazer os nossos testes. E para fazer a comida, acho que a Adria para até o sexto dia, mais ou menos, tá? Então, é isso. Só para vocês verem como que é o grafiquinho aqui. Agora, falando para vocês do teste de toxicidade. Então, aqui eu coloquei 3 normas para vocês, né? Então, a gente tem a norma BNT, como a professora falou, que é aqui do Brasil. Então, ela fala, né, sobre os testes para serem realizados em frascos Erlenmeyers, não sei, acho que vocês sabem qual que é, né? Que ele tem a bundinha triangular com bocal redondo. Aí tem essa norma da Environment Canada, que usa... que eles realizam testes em microplacas
Depois eu vou procurar uma foto aqui. Eu ia trazer uma microplaca para mostrar para vocês, mas esqueci. Depois eu pego uma foto. Então, é para realizar teste microplaca. E tem a norma da OECD também, que ela fala para a realização dos testes em frasco de vidro, né? E num tamanho que permita a transferência de CO2. Então, ele não especifica nada assim, tá? Então, são frascos maiores, não é microplaca, é mais parecido com a ABNT. Na verdade, é a ABNT, né? Que é mais parecida com a OECD. Tá? Então, a resposta que a gente vai ver desse teste de toxicidade é a inibição do crescimento das algas, né? Então, aqui eu coloquei para vocês um exemplo de um estudo, tá? Que foi realizado em 2014. Então, eles testaram nitrato de prata e algumas outras nanopartículas, né? De diferentes tamanhos aqui de prata. E aí eu trouxe aqui para vocês verem como que é isso. Então, aqui, ó, a gente tem as concentrações testadas, né? E aqui a porcentagem de inibição. Aí agora eu queria perguntar para vocês, para ver se vocês estão entendendo, qual vocês acham aqui desse gráfico que foi mais tóxico dessas curvas aqui? O que vocês acham? Cada curva dessa aqui é uma substância. Qual cor vocês acham que foi, qual substância foi mais tóxica? Ninguém vai arriscar? O Orlando comentou. A laranja. Deixa eu ver. O que é a laranja? A laranja aqui é a mais tóxica para o Orlando. Essa aqui, né? Então, alguém discorda, mas alguém concorda? O Gustavo disse que é a roxa. É a roxa, eu nem estou vendo o roxo aqui. Acho que essa é azul, né? Tá entre a azul e a verde, a roxinha. Ah, tá. Tem uma roxa. Tá, então, na verdade, agora a gente vai conversar. Na verdade, o que a gente fala aqui que é mais tóxico é essa vermelha aqui, tá vendo? Porque, ó, você percebe que a concentração aqui, ó, que ele testou é menor. E aí você teve uma inibição muito maior do crescimento, tá vendo? Enquanto que aqui, ó, nas concentrações maiores que ele testou, ele teve uma porcentagem também de 100% de inibição, mas foi na concentração maior. Entenderam? Então, é isso. É meio estranho, né? Porque a gente vê a curva indo para cima, né? Então, mas é porque a gente está falando de porcentagem de inibição. Então, aqui a sua população ela é maior e aqui foi inibindo, tá vendo? A sua população de célula ela foi diminuindo, tá? E aqui justamente foi, que é o cloreto de prata, nitrato de prata, no caso, ele foi nas concentrações mais baixas, tá vendo? 0,01, ele já tinha inibido 100% das suas algas, enquanto que aqui, ó, começou lá no 0,1, tá? Então, esse é um gráfico básico, assim, que vocês vão encontrar do teste de toxicidade de alga, né? É sempre a resposta aqui da inibição em relação à concentração da sua amostra, né, da sua substância, tá? Então... Só para complementar, Amanda, quando a gente tem 100% de inibição, significa o quê? Que a gente colocou lá, no início do teste, a gente coloca X concentração de célula, sei lá, 1000 células por ml. Aí você vai deixar ela crescer com um controle negativo, ou seja, sem nenhum composto químico. E ela vai ter um crescimento X. Chegando exponencialmente, ela vai aumentando a quantidade de células. Isso é a maneira como a gente mede inicialmente no teste. Depois, quando a gente adiciona substâncias químicas, a gente quer saber quais são as concentrações que são capazes de inibir esse crescimento e essa inibição vai aumentando em função da concentração do composto que eu vou aumentando. Então, quando está em 100% de inibição, significou o quê? Que eu coloquei as minhas algas, lá as minhas 1000 células, e no final das minhas 72 horas, dando meio de cultura e tudo, não houve nenhum crescimento. Na verdade, nenhuma alga foi capaz de crescer. Provavelmente, inclusive, todas estão mortas,
que estão presentes lá, porque, né, se estivessem vivas, talvez conseguissem se desenvolver. Então, é isso que acontece. Então, imagina, se a gente tem aí a prata, né? Vamos dar um exemplo bem prático. A gente está agora na moda usar tudo de prata, não é? Para matar, mata coronavírus, mata bactéria, camiseta com prata, com nanoprata, para não ficar cheirando suor. É prata para todo lugar, né? O que acontece? Essa prata vai acabar onde? Lá no meio ambiente, né? Através do esgoto, porque a gente usa prata em tudo quanto é lugar. Cada vez que você lava a sua máscara, cada vez que você utiliza um produto desse, a prata, então, vai para o meio ambiente. E essa prata, em concentrações, vejam que interessante, em concentrações que ela colocou aqui, ó, de 0,001, ou seja, 1 micrograma por litro, que é muito pouco, é um ppb, né? Ela já inibiu 100% do crescimento da alga. Então, olha que horror. Se você tem lá no meio ambiente, essa concentração é facilmente atingível, né, num lugar próximo a um despejo de esgoto, e a gente vai ter o quê? A inibição do crescimento das algas, que são o quê? Base da cadeia trófica, que é o alimento para a Daphnia, que é o alimento para os microcrustáceos, que por sua vez são os alimentos dos peixes. Então, não vou pensar, não preciso falar o que acontece, acho que vocês já estão imaginando o que está acontecendo. Por isso que tem uma relação muito grande o saneamento com a ecologia, que é exatamente isso que a Amanda está tentando mostrar para vocês. E como é que para a gente garantir que o meio ambiente fique saudável, ecologicamente saudável, a gente precisa conhecer a toxicidade das substâncias químicas para evitar que essas concentrações cheguem no meio ambiente. E o profissional que é responsável por isso são os tecnólogos de saneamento ambiental ou os engenheiros ambientais, tá bom? Então, quanto menor a concentração que causa inibição das nossas algas, mais tóxica é a substância que a gente está falando. E, de fato, a prata é o segundo metal mais tóxico para a vida aquática de água doce que existe. O primeiro colocado é o mercúrio e o segundo colocado, então, é a prata. Muito bom seu exemplo, Amanda, até porque está na moda agora tudo ter prata. Outra coisa, eles põem prata nas camisetas, nas roupas, nos lençóis, etc. Nos lençóis de hospital, por exemplo, eles adicionam prata para evitar o crescimento de bactérias, mas imagina a hora que você lava tudo na máquina de lavar, vai se desgastando, né, aquele lençol, e essa prata vai sendo liberada para o meio ambiente, tá bom? Exatamente. Resolve um problema e cria outro. Cria outro, exato. Então, é assim essa nossa resposta aqui, é desse gráfico que a gente vai encontrar, desse jeito, né, a maioria das vezes que a gente vai encontrar as respostas dos testes com as algas, tá? Aqui, só para falar para vocês, né, de um estudo que teve lá no LAEG, né, a professora Gisela, ela orientou uma aluna de iniciação científica, né, e a Francine, que foi nossa pós-doutora também. Então, a intenção era fazer uma redução de volume no ensaio de toxicidade, né? Então, como eu falei lá para vocês, a gente usa a BNT, né, para fazer os testes. Então, vocês podem olhar aqui que geralmente a gente usa esse Early aqui de 250 ml, se não me engano, tá? E aí ela tentou fazer a redução para Early de 50 ml, para tubos, né, aqueles tubos que a gente usa no laboratório de microbiologia, de vidro, né, tubo de ensaio, e também para utilizar, e também, né, nessas placas aqui de 12 poços, tá? E aí ela obteve os resultados, né? Então, para todos os volumes, ela fez um experimento para ver se, sem substância nenhuma, para ver se o crescimento de alga era normal, se era parecido em todos esses frascos aqui, né? E também ela pegou depois e testou com uma substância de referência, que é o cloreto de sódio. Então, ela fez teste de cloreto de sódio com todos esses frascos, né? Fez o teste completo. E aí também ela viu inibição na mesma faixa de concentração.
Então, ela mostrou que é possível miniaturizar em todos esses, para todos esses frascos, né? Só que o que ela sugere, que seguindo nessa questão dos 3 R's, né? De refinar, reduzir e replace Substituir. Eu fiquei pensando na palavra com S, não é com S. Mas aí, no caso aqui da placa, ela usa um material plástico, então você gera plástico de resíduo. No caso do Early, que ela colocou como melhor opção, você reduz o volume, né, tanto de resíduo de amostra, que depois você tem que descartar no seu teste, e aí você pode lavar esse vidro, né? Então, ela colocou como essa opção aqui do Early ser a melhor, tá? Então, é só para mostrar para vocês que a gente na Ecotox, a gente também vem trabalhando sempre com isso, né? Sempre de melhorar os ensaios, e também na questão de substituição, de realizar experimentos em sílico também, né, para fazer substituição dos ensaios com organismos vivos, e também quando não tem possibilidade da gente reduzir o quanto a gente pode de resíduo e uso de organismo vivo, tá? Então, é só um exemplo de um estudo que a gente realizou ali no laboratório. Então, Lembrando que os laboratórios de teste, e qualquer laboratório, geram muitos resíduos. Sim. Então, se a gente tiver um resíduo de teste de menor volume, é vantagem para o meio ambiente, e a gente está justamente querendo proteger o meio ambiente. Depois vocês perguntam para a Natália quanto que ela usa lá nos testinhos dos peixes dela, especialmente se ela resolver fazer peixes com testes adultos, né? Imagina a diferença se você for usar aquários, né, para testar. Por isso que a gente não faz teste com baiacu, com tucunaré, porque imagina o tamanho do laboratório que a gente ia precisar para fazer as diferentes concentrações. Então, hoje, tudo que for menor é sempre mais vantajoso. Aliás, só para fazer um comentário, o João Gabriel, que é um aluno que foi nosso aluno de iniciação científica aí da faculdade, ele miniaturizou então os testes com Daphne assimilis, provavelmente a Natália vai contar, mas eu só queria contar que ele foi escolhido, o trabalho dele foi escolhido entre os melhores trabalhos na área de tecnológicas do Congresso do PIBIC. Então, ele está entre os 19 melhores trabalhos da área tecnológicas da Unicamp inteira, e vai fazer a defesa do trabalho dele aí no dia 2 de novembro, para ver se ele vai ganhar o primeiro, o segundo ou terceiro colocado, tá bom? Então, nós estamos competindo em todo lado. Sensacional, muito legal. E é isso, assim, em todos os âmbitos, assim, a gente tenta pensar, né? No ambiente marinho também é a mesma coisa. Imagina, sei lá, a gente vai realizar experimento com golfinho. Não tem como, o que a gente vai fazer? Quantas piscinas a gente vai precisar para fazer teste? Então, por isso que a gente tem que pensar no organismo que é representativo, que é sensível, que é viável de fazer teste experimento, que não vai gerar muito resíduo. Então, é tudo isso que a gente tem que pensar, né? Então, a gente tem que conhecer um pouquinho da biologia, um pouquinho da ecologia, para a gente chegar nessa parte aqui do teste de toxicidade, né? Então, é toda uma avaliação completa. Então, só para ir atualizando vocês do que está acontecendo aí, né? Na questão dos testes. Então, no nosso laboratório, a gente tem esse estudo. E aí, outro estudo que eu achei bem interessante, né? Trazer para vocês aqui, que é do ano passado, né, de 2019, eles utilizaram aquele equipamento, né, que eu mostrei para vocês, o citômetro de fluxo, lembra? Esse aqui, ele tá bem pequenininho aqui, mas é aquele último que eu mostrei para vocês na contagem. Então, vocês lembram que eu expliquei que ele consegue medir o tamanho da célula, que ele consegue medir a complexidade dela, e também outras coisas. Se você coloca alguns marcadores em algumas organelas ou na parede celular, ele também consegue te dar outras respostas, né? Então, é bem interessante, assim. E esse equipamento, ele não é comparado a outros, assim, ele não é tão caro. É um equipamento que ele é, assim, para a área de pesquisa, é um equipamento acessível e que você consegue estudar diferentes respostas, né? Porque, assim, os testes com algas, eles
basicamente eles medem aquilo que eu mostrei para vocês, é a taxa de crescimento. Alguns estudos também, eles verificam a viabilidade da célula, se ela está a gente não fala viva e morte, fala de viável ou não viável. Então, você colhe no microscópio, você conta quais células estão viáveis e quais não estão. Então, essas são as coisas mais básicas. Só que você usando essas tecnologias, né, recentes, assim, você consegue ver outros endpoints mais sensíveis, né? E é isso que esse estudo mostrou. Ele investigou todos esses endpoints aqui, né? Também taxa de crescimento, viabilidade da célula, o conteúdo de pigmento, né? Lembra que eu falei para vocês que lá no cloroplasto tem, né, a produção ali da clorofila, né? Então, tem como medir isso, o tamanho da célula e a complexidade, o ciclo celular, o conteúdo de DNA, espécie reativa de oxigênio, né, que são as respostas de estresse oxidativo, lipídio peroxidase, o potencial da membrana mitocondrial, e assim por diante. Então, ele testou todas essas respostas na alga, né? Então, aqui ele colocou uma alga bem grande, colocou aqui o que tem nela, que dá para medir. Então, aqui ele colocou sobre os pigmentos que ele investigou, tal, tudo mais. Então, é bem interessante, né, esse estudo. E aí ele mostrou, então ele classificou desde a resposta mais sensível que ele viu até a menos sensível. Então, a resposta mais sensível foi as respostas relacionadas ao estresse oxidativo, né, que ele mediu pelas espécies reativas de oxigênio e pela lipídio peroxidase. Depois, a resposta que ele viu que foi diminuindo a sensibilidade foi o conteúdo de pigmento. Depois foram as respostas morfológicas, que foi o tamanho de célula, a complexidade e o ciclo celular. E, por fim, né, a menos sensível foi a taxa de crescimento, que é o que a gente usa como padrão. Não digo que a gente, vamos parar, todo mundo vai fazer citômetro de fluxo. Não temos essa possibilidade ainda. É um estudo que foi realizado, né? Precisa ainda, provavelmente, estudar mais, mas o que eles concluíram é que essa metodologia, ela mostrou um alto rendimento, né, e ela conseguiu reunir simultaneamente informações sobre estado morfológico, bioquímico e fisiológico das células algais. Então, isso é outra coisa também que vem da nossa área, também da gente sempre procurar endpoints, respostas mais sensíveis, né, mais precoces. Então, é isso também que a Ecotox, ela faz também. Porque, de repente, a gente está ali, né, preocupado só com a taxa de crescimento, e sendo que a gente está ali já tendo outros efeitos que podem alterar a sua taxa de crescimento de alga, e como vocês viram lá, ela é produtor primário na cadeia alimentar, e se acontecer alguma coisa com as algas, a gente vai ter um desequilíbrio ali daquele ambiente. Então, é isso. Quando a gente percebe que há uma necessidade de estudar mais a fundo, é sempre importante a gente ter ferramentas, né? E é interessante juntar as coisas, porque assim, ó, a gente tem essa alga no nosso laboratório, e a gente tem esse citômetro de fluxo aqui na FCA, que é um equipamento multiusuário. Então, de repente, né, vai que alguém quer fazer uma iniciação científica, né, chefe? Daí a gente já pode pensar em alguma coisa. Mas, assim, são possibilidades, e eu estou tentando trazer para vocês o que está rolando, assim, de atual, tá? Na verdade, na FCA tem um pesquisador, o Augusto Lucchesi, que tem um trabalho com alga extremamente interessante. Ele usa a alga já com um outro olhar, um olhar biotecnológico. Ele faz fermentadores e ele está tentando clonar genes. Aliás, não sei se algum de vocês fez biologia. Não, acho que não, né? Não sei se algum que está aqui na aula fez biologia comigo ano passado. Ele deu uma palestra brilhante, ficou todo mundo da biologia só encantado com as algas, porque ele mostrou o potencial, então, das algas para fazer biotecnologia. Ele clona genes de interesse, de medicamentos, do que for o caso, e ele coloca dentro da alga e faz a alga crescer, então, no reator. Inclusive, tem um projeto muito legal de iniciação científica
que mostra os alunos integraram essa parte biológica com a parte de mecatrônica e fizeram um gerador de luz à noite, né? Então, as algas ficavam crescendo durante o dia lá no telhado da FCA e à noite eles punham um gerador de luz para que as algas continuassem crescendo e assim eles pudessem ter uma produtividade bem alta de número de células e aí eles podem extrair aquele composto que eles desejam de interesse biotecnológico. Então, é mais como a Amanda disse, como é super interessante a gente fazer esses trabalhos integrados. Nosso laboratório tem uma ótima relação do professor Augusto, então quem tiver interesse também é um trabalho bem legal para fazer aí de fim de curso, né, de TCC, etc. Bom? Exatamente. É isso, então a gente apresenta, assim, todas as possibilidades que dá para fazer, né? Então, aqui eu vou... Amanda, deixa eu só fazer um comentário. Mas do ponto de vista ecológico, o que importa mesmo é a taxa de crescimento. Esse é um endpoint ecológico de relevância. O que você falou é perfeito. A gente vai querer estudar e ter indicadores precoces, porque a gente quer garantir que a gente não vai chegar nesse nível, né? Porque a hora que chegou no nível de inibição, a gente já perdeu, né, o nosso equilíbrio ecológico. Tá bom? Então é bem importante. As pessoas às vezes começam também essa tendência de querer tudo mais sensível, mais sensível, mais sensível. É que nem a gente ficar nervosa. A gente fica nervosa e aí a gente se recupera. Então, mesma coisa lá, as algas. Uma substância química pode interferir nos processos de reação, por exemplo, de espécies ativadas de oxigênio, etc. Mas existe reparo, existe todo um conserto que a célula faz. Mas já está indicando um início de estresse daquela célula que pode levar a um efeito ecológico, que seria realmente a diminuição da taxa do crescimento, tá?